Hoje a gente traz direto pro topo da cúpula do Teatro Amazonas. Um cartão postal que todo mundo conhece, mas já viu? É como se essa janelinha contasse um pouco da nossa Paris dos trópicos até a Manaus de hoje, que não para, não dorme. O Teatro Amazonas, ele é uma casa de óperas que foi inspirada por outras casas de óperas europeias, duas especificamente, a Garnier de Paris e a La Scala da Itália. Então, preceitos de engenharia, de acústica, de estética, obviamente, de arquitetura dessas casas inspiraram o nosso projeto. O Teatro Amazonas nasceu no papel, projeto arquitetônico do Escritório de Arquitetura de Lisboa, sem cúpula, apenas com aquele telhado marrom escuro avermelhado, né? No caso, a engenharia da casa que estava sendo construída era baseada principalmente em ferro britânico. Então os engenheiros trabalharam aqui, eram muito britânicos também. A gente olha para as paredes da casa, né, e vê que elas são muito largas, muito altas, os pés direitos, tudo que sustenta a casa é ferro. E com essa mesma lógica de engenharia foi fácil, em termos, né, porque foi uma construção complexa, adicionar a cúpula. Então foi feita uma adaptação do sistema do telhado inteiro da casa. As compras eram feitas muito através de catálogos, então o Eduardo Ribeiro desenvolveu essa ideia junto a Lourenço Machado, o artista brasileiro que fez essa parte do desenho das telhas, e aí a cúpula nasce como um objeto possível de ser construído, utilizando a mesma engenharia da casa, com ferro. Nesse caminho da construção foi proclamada a República no Brasil. Aí a cúpula entra em pauta. Foi uma ideia, assim entendem a maioria dos historiadores, do Eduardo Ribeiro, que era o engenheiro que estava à frente da construção, o governador do estado, enfim. E ele então trouxe a ideia de adicionar a cúpula ao Teatro Amazonas. Foi uma ideia polêmica, porque Manaus era Paris dos trópicos, a cultura da população local, quanto mais elitizada, mais francesa ainda, todo mundo falando francês, vestindo a moda, consumindo, e tentava sempre manter o seu status social em Manaus era ser francês. Basicamente, né, a ideia de você reproduzir essa vida cultural. E o Teatro Amazonas foi sendo construído, épico, imenso, né, e quando finalizou-se, tínhamos uma cúpula com a bandeira em cima. Isso foi muito polêmico, a população aqui protestou contra a cúpula, né, xingou, deu diversos apelidos. Então a gente vê as manchetes dos jornais do período, é algo muito interessante como as pessoas fizeram chacota mesmo da cúpula. Chamavam de tampa de manteigueira, bico de papagaio, né, que acabava com a estética da casa. Essas telhas são um formato de escama, elas têm a base quadrada e a ponta redonda, são sobrepostas umas às outras, e a gente tem 36 mil telhas de cerâmica que compõem a cúpula. Essa cerâmica foi retirada da região da Alsácia, que é uma região que fica entre França e Alemanha, hoje território francês, então a gente considera as telhas francesas, e a estrutura de ferro toda feita no Reino Unido, né, nos países do Reino Unido. A cúpula foi transportada em colunas, que são colunas em formatos de arco, para a Bélgica, e em Bruxelas ela foi testada pelos engenheiros, majoritariamente franceses. Enfim, então lá eles tiraram uma foto, que é uma foto do relatório da compra da cúpula, a gente inclusive tem isso no acervo histórico. A cúpula foi testada na Bélgica, desmontada, posta em navios e trazida para Manaus e posta no teto. A cúpula ela é algo isolado da casa, ela está por cima do telhado, como se fosse um chapéu que você põe em cima da cabeça. Basicamente é isso, ela tem uma função estética. Ela não está aqui para proteger a casa de chuva ou alguma coisa assim, né? Então ela tem um acesso bem difícil, vocês vão subir lá hoje, né? Então vão entender mais ou menos as dimensões do telhado da casa e como a cúpula está num ponto muito, muito alto. Essa a gente chama de parte é o urdimento da casa, é a urdidura, e a gente entende as dimensões da casa de ponta a ponta. Então aquela lá é a frente da casa, então é um vão aberto, aí você vê os arcos de sustentação todos de ferro, até a ponta de trás. Então ali termina o prédio, você sabe o tamanho do prédio todinho, nessa visão aqui. É o único lugar da casa que você tem essa visão completa. Telhas de barro escuras, a gente vê aqui pertinho da gente. Elas protegem a casa de chuva, intempéries, enfim.
telhas translúcidas, justamente porque passa um pouquinho de luz, aí você tem ideia da dimensão da cúpula e a altura da qual ela está instalada, né? Aham. Todo esse aglomerado de madeiras aqui, inclusive madeira original da casa, 1896, é o teto do salão de espetáculos. Aquela... O teto do salão que tem aquela pintura imensa, né? Que tem a Torre Eiffel e tal, enfim. Aqueles detalhes curiosos, aqui está o palco e os panos de boca. Isso aqui é a caixa cênica, que a gente vê todo o sistema de cabeamentos das varas cênicas lá do palco. Então essa é a parte mais engenhosa, né, do Teatro Amazonas, está tudo conectado. E a cúpula, desde então, ela vem sendo mantida com verificações periódicas da sua estrutura, das suas condições e trocas de telhas. A gente tem telhas reservas e algumas ainda originais. A maior parte das telhas da cúpula a gente já considera que são restauradas, já são de restauro. E tem muita, não sei se você ia falar isso também, né, mas eu posso adiantar. As pessoas falam muito na internet, né? Ah, poxa, passo no teatro, aí a cúpula tá lá manchadinha, dá vontade de subir lá e tal. Gente, não é simples assim. Essa é uma casa centenária, são 128 anos de idade. Então, para fazer essa manutenção, a gente precisa de mão de obra técnica, segurança e peças restauradas para a troca. Então é um trabalho, de fato, bem complexo, né? Não tentem vir aqui limpar a cúpula, não vai rolar. Para subir aqui, a gente inventou moda para início de conversa. É uma área restrita, tem toda uma logística para conseguir. A gente vem acompanhado dos bombeiros, a gente coloca EPI. E é claro que depois de levar vocês pelo Bumbódromo, pelo Terex, qual outra altura aqueles que iam subir? De fora a gente está acostumado a ver, mas é só entrando aqui dentro que a gente consegue ter dimensão dos números que ele falou. Por exemplo, são 36 mil plaquinhas de cerâmica naquele formato de escama que constroem isso aqui. E aí é só realmente encostando aqui e dando uma olhada para cima que a gente entende a magnitude dessa estrutura que, enfim, é o ponto central de toda a nossa história da nossa cidade. Nós não somos o país da ópera. É difícil você fazer um local, se apaixonar pelo teatro, se não for, né, com o encanto de uma memória que ele nunca viveu, que foi o ciclo da borracha, que quem usufruiu o Teatro Amazonas era pouquíssima gente, obviamente, né? Essa adoração à cúpula e a própria recepção da cúpula como o único símbolo brasileiro na casa, porque de fato tudo que temos aqui é alusão à estética e às artes europeias. A cúpula foi um toque ousado de engenharia, que foi um desafio, né? Readaptar o prédio para receber a cúpula que não estava no projeto original. E a questão de dar o toque republicano, nova bandeira, novos ares políticos. Então as pessoas hoje adoram, acabam se identificando mais. Muito diferente de 100 anos atrás, as pessoas acabam gostando mais de ser brasileiros do que naquele período que o teatro, né, vivia essa cultura francesa na cidade. Meio rejeitada, controversa no início, hoje amada por todo mundo, a cúpula do Teatro Amazonas e mais um aniversário segue coroando a cidade. E aí eu vou te perguntar, qual o próximo lugar de Manaus você quer conhecer? Lugar diferente, não fala Ponte, Ponta Negra, lugares diferentes. Conta aqui pra gente, porque vai ser a nossa missão te levar junto para explorar a cidade.